Jesus não é católico, não é ortodoxo e não é evangélico. Quero dizer com isso, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17 e 18. Existe uma patologia no coração humano. Nós temos a necessidade quase doentia de rotular o sagrado. Nós gostamos de colocar etiquetas, criar clubes exclusivos e definir quem está dentro e quem está fora, baseado nas placas penduradas em nossas portas. Nós pegamos Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tentamos vesti-lo como a camiseta do nosso time. Ouvimos falar do Jesus católico, do Jesus ortodoxo e do Jesus evangélico. Nós agimos como se tivéssemos os direitos autorais sobre a divindade. Mas a palavra de Deus nos dá um choque de realidade e de humildade. Antes de haver um papa em Roma, um patriarca no Oriente ou um pastor protestante, Cristo já era Senhor. Jesus não veio fundar uma agremiação religiosa para competir com as outras. Ele veio inaugurar o reino de Deus. Ele não é um líder de uma vertente humana. Ele é o próprio Deus. E Deus não cabe na caixa de sapatos da sua denominação. O catolicismo, como estrutura institucional, tem uma história e uma datação. A ortodoxa tem uma história. O protestantismo nasceu em 1517. O movimento evangélico moderno é ainda mais recente. Mas Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Tentar limitar Jesus a uma tradição histórica é como tentar colocar o oceano inteiro dentro de um copo de água. Você não apenas falha miseravelmente, como também insulta a grandeza do oceano. Charles Spurgeon afirmava que Cristo é grande demais para ser reivindicado por qualquer seita. Ele pertence a todo aquele que foi lavado pelo seu sangue. Quando você diz que Jesus pertence à sua denominação, você está rebaixando o eterno ao nível do temporal. Ele não é filiado à sua igreja. A sua igreja é que deve, em desespero e graça, buscar ser filiada a ele. Nós frequentemente confundimos a noiva com o noivo. As denominações são, na melhor das hipóteses, tentativas humanas falhas de organizar a adoração e o serviço cristão. Isso tem o seu valor histórico e prático. Mas Jesus não faz parte da estrutura humana. Ele é a pedra angular que sustenta a verdadeira igreja invisível. Na carta aos Coríntios, Paulo repreende duramente a igreja que se divide em fã-clubes religiosos. Ele pergunta com ironia se Cristo está dividido. As religiões são sistemas de homem em busca de Deus. O Evangelho é o próprio Deus descendo para buscar e salvar os homens. Jesus não era católico, pois não precisava de mediadores humanos, visto que ele é o único mediador. Jesus não era protestante, pois ele não estava protestando contra a verdade, ele é a própria verdade encarnada. Ele não segue rituais, pois ele é a realidade celestial para a qual todo rito terreno aponta. O maior pecado do partidarismo religioso é a arrogância espiritual de achar que o nosso grupo possui o monopólio do Jesus verdadeiro, enquanto os outros estão totalmente cegos. Isso é uma tentativa tola de domesticar o leão da tribo de Judá. Nós queremos um Jesus de estimação que valide a nossa liturgia, o nosso jeito de cantar, as nossas roupas e a nossa política interna. Mas Jesus não veio para validar a sua religião. Ele veio para crucificar a sua religiosidade e te dar a verdadeira vida. Ele é Deus soberano. Isso significa ele reina absoluto sobre o Vaticano, sobre as assembleias pentecostais, sobre os sinódios reformados e sobre as catedrais
ortodoxas. Ele não responde a concílios humanos, nem assina atas de membresia. Enquanto nós brigamos por placa e dogmas secundários, o espírito dele sopra onde quer e continua salvando pecadores nos quatro cantos da terra. A igreja é o corpo, mas Cristo é a cabeça. Um corpo sem cabeça é apenas um cadáver, e uma cabeça sem corpo é uma monstruosidade. Cristo é completo em si mesmo e governa a sua igreja global. No fim dos tempos, não haverá placa de denominação na Nova Jerusalém. Não haverá alas separadas por tradição litúrgica. Haverá apenas um povo comprado por um único sangue, cantando a glória de um único nome. Eu quero falar com você hoje que ama mais a sua placa da igreja do que o Senhor da igreja. Falo com você que se sente superior porque tem a teologia mais refinada, o culto mais animado ou a tradição mais antiga. Arrependa-se desse orgulho religioso agora mesmo. Pergunta no grande e terrível dia do juízo não será sobre qual foi a sua denominação. A pergunta será quem foi o seu Senhor. Pare de tentar enquadrar Jesus na sua teologia sistemática e comece a se prostrar diante do mistério da piedade. Rasgue os seus rótulos divisivos hoje. Não se contente em ser apenas um evangélico cultural ou um católico de tradição. Seja um cristão verdadeiro, seja propriedade exclusiva de Cristo. Senhor Jesus, Deus eterno e soberano, nós te pedimos perdão pela nossa pequenez espiritual. Perdoe-nos por tentar te reduzir ao tamanho de nossas instituições falhas e humanas. Perdoe nosso partidarismo, a nossa arrogância teológica e a presunção de acharmos que somos os donos da verdade, quando tu és a própria verdade. Espírito Santo, expanda a nossa visão de Cristo hoje, que vejamos o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, infinitamente acima das nossas placas, dos nossos muros e das nossas vaidades denominiciais. Que a nossa lealdade não seja uma bandeira terrena, mas apenas a cruz do Calvário. Nós te adoramos, não como fundadores de uma seita, mas como servos do Deus vivo, em teu nome imaculado. Amém.